Olá, boa tarde. Está começando mais um podcast Zé Café. E dentro do princípio e as regrinhas que eu criei aqui para o podcast, sempre trazendo informações de qualidade, hoje eu convidei uma ortopedista que vai falar um pouco sobre a ortopedia, os problemas, os cuidados, a questão do envelhecimento, dos acidentes, dos defeitos e tudo isso que existe na ortopedia, que eu estou falando até demais já. Mas eu vou deixar a doutora Solange se apresentar e falar um pouquinho da vida profissional dela, para depois a gente começar a conversar. Doutora Solange, por favor, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem, meu nome é Solange, né? Eu falo que eu sou um pouco fora do padrão da medicina, né? Porque assim, uma mulher negra, de uma origem pobre, fui fazer medicina e daí resolvi fazer ortopedia, que até pouco tempo era eminentemente predominante por homem, né? Então tem aquela fama de que a ortopedia precisa ser forte, né? E na época só tinha homem. Mas eu sempre gostei de osso, o aparelho musculoesquelético, aí foi a minha opção. Olha, primeiro, desculpa te cortar, mas já queria te parabenizar, porque eu não sabia dessa... Existia o fato de ser pobre e negra não te desmerece em nada. Não, claro que não. Mas assim, o que eu achei bonito é essa questão de ser uma profissão mais ou menos, uma atividade mais ou menos masculina, por causa de força. Uhum. O que te levou a ser ortopedista não foi a questão de ser forte, foi a questão de gostar da estrutura dos ossos. É muito interessante esse ponto de vista. E eu me formei em Uberaba, na Universidade Federal de Triângulo Mineiro, né? Depois voltei para Ribeirão Preto, quando eu fiz residência. Minha família é toda de Batatais, no interior de São Paulo, então eu vivi um tempo ali, Batatais, Ribeirão, Franca. Operei muito na época. Legal. Assim, aí, como eu fazia plantão de trauma, então aí a gente tem na escala, ainda funciona assim na ortopedia, a gente tem um médico sobre aviso. E o que aparece de trauma de urgência, a gente leva para o centro cirúrgico, ou se precisa uma redução, pôr no lugar, pôr gesso, essas coisas, é feito na urgência. E depois, acho que em 2011, eu decidi ir para o Mato Grosso do Sul. Fiquei, acho que uns 18 anos lá. 18 anos? Isso. Um pouco difícil, porque assim, a gente não tem recurso, né? Então entra aí a questão de a medicina ainda está muito restrita, né, aos grandes polos ou concentrada aos grandes polos por causa disso. Porque a gente vai para uma cidade do interior do país e aí você não tem como trabalhar. Né? Não tem material ou não tem recurso. Tem mais de um Brasil, né? É a média do Brasil. Tem mais de um do Brasil. É bem ruim isso, porque é uma população que precisa muito, né? Não são poucos, não. Em 2023 resolvi voltar, tive uma proposta para vir para a Baixada Santista e estou aqui. Que bom que Santos ganhou você. Agora, dentro das questões de ortopedia, por que os idosos são mais acometidos de doenças ortopédicas ou de problemas ortopédicos? A gente tem duas coisas bem interessantes ali. Uma é a longevidade. Querendo ou não, a gente vai envelhecer. A não ser que a gente morra jovem, a gente vai envelhecer. E como tudo, né, no corpo, ele vai tendo um processo de degeneração. E o outro é o trauma. Porque, assim, com a idade, a gente perde um pouco o equilíbrio, perde um pouco de cognição, perde um pouco de propriocepção. Ou seja, a gente vai ficando um pouquinho mais desatento, um pouquinho mais frágil. E aí vem as sequelas do trauma, né? Às vezes, uma simples tropeção, que um jovem não teria nada, o mais velho já tem uma fratura. Entendi. E aí tem duas doenças muito importantes que vêm com a idade, que são a osteoporose e a osteoartrose, né? E muitas vezes até se confundem as duas, né? Não é a mesma coisa? Não, duas coisas diferentes. Para mim, que sou ignorante no assunto, posso perguntar. Claro. A osteoporose, na verdade, é a perda de massa óssea, né? O osso, a gente tem o tecido vivo dele, que são as células, os osteoclastos, osteoblastos, essas coisas, mas tem a massa mineral, que é o cálcio, que dá tentação ali. E mais ou menos em torno de 40 anos, a gente para de guardar o cálcio que a gente ingere no osso e começa a perder. A mulher mais,
por conta isso da é uma menopausa. pergunta que eu ia te fazer. Por que a mulher perde mais? Se fala mais osteoporose, quase é a mulher. Não se fala tanto de homem. Mas os dois perdem massa. Os dois perdem. Tá. Né? Até isso, atualmente, a gente tem defendido muito isso, que o homem também tem que pensar em prevenção e tratamento. Porque tem aumentado a longevidade do homem também, o homem tem vivido mais, e com isso as fraturas também patológicas por osteoporose. Uau, interessante. Então a gente tem que começar a pensar isso. E a segunda que você mencionou? A segunda, a osteoartrose, que se confunde, né? A osteoartrose, ou artrose, ou desgaste, é o desgaste da cartilagem. A cartilagem nada mais é do que uma envoltura que a gente tem assim, eu costumo falar para o paciente para ele entender, uma massa corrida em volta da articulação, punho, cotovelo, joelho, tudo, que é o que faz deslizar um osso no outro. E com a idade, alguns fatores também, ela vai desgastando, vai criando um buraco ali. E esse buraco deixa o osso exposto, um osso raspando no outro, vai gerar dor. Seria a cartilagem? Cartilagem. E aí que tem a diferença. A osteoporose, dificilmente ela vai dar dor, né? Em estado avançado, alguma coisa. O problema dela é quebrar. Agora, a artrose é o sofrimento nosso de todo dia, que é a dor. Dor para andar, dor para levantar, dor para fazer esporte. Então, você acabou de falando da osteoporose. Existe reposição de cálcio? Sim, existe reposição de cálcio. O cálcio, ele para de ser produzido, ele vem com o corpo, e a partir de determinado momento ele começa a se dissolver. Até mais ou menos 40 anos, a gente, todo o cálcio que a gente ingere, a gente usa. O coração bater, para andar, tudo precisa de cálcio. Okay. Né? Nós temos uma tal de bomba de cálcio aí. Gente, se vocês tivessem noção da quanto é fabuloso o corpo humano, né? É fantástico. Então tem uma tal de uma bomba de cálcio ali. O que a gente não usa, que seria o excesso, ele vai ficando dentro do ovo. Então é como se fosse uma poupança, até os 40 anos. Então quem bebe mais leite, ingere verduras mais verdes, que tem um suporte maior de cálcio, né, vão ter um suporte, uma poupança maior, vamos dizer assim. Quem não faz isso vai ter menos. 40 anos por aí, a gente para de absorver e começa a perda. E aí entra a menopausa na mulher, que a perda vai maior por falta de alteração, por conta de alteração hormonal, né? Porque o estrogênio, ele ajuda muito na fixação do cálcio. E o homem vai mais lento, porque o homem ele não tem tanto essas alterações hormonais, e quando ele tem, ele vai ter em torno de 70 anos, né? E o que predispõe também? A gente fala que a genética, então os europeus são mais predispostos à osteoporose, né? A raça branca, mais do que a raça negra, tabagismo, sedentarismo, né? Má alimentação. Então, tudo isso também vai pesar para ter uma osteoporose. E tem uma osteoporose secundária, que é por doença. Então, assim, dentro dessas questões, a osteoporose é uma coisa natural. Vamos dizer faz parte assim, do processo de envelhecimento. Isso ok. Mesmo. E você acabou de dizer que existe uma outra osteoporose que secundária. Que aí ela seria associada a uma doença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema renal grave, né, que ela não absorve o cálcio, que ela perde muito cálcio, né, alguns problemas da tireoide, da paratireoide, né. Esses são bem mais raros. Sim, né? Mas colaboram mais rápido para a eliminação do cálcio. Mais rápido. E a reposição de cálcio é recomendada? Isso, sim. Não só a reposição de cálcio, hoje a gente fala em tratamento, porque a gente sabe que só você ingerir o cálcio, ele não vai fixar no osso. Então, nós precisamos de um outro remédio que chama carregador, né? Que então ele vai fixar esse cálcio lá dentro do osso. Então, são os hidronatos, alendronatos, esse tipo de remédio. Então, cápsula de cálcio não funciona? Sozinha, não. Depois de 40, a gente tem que uma fórmula. Coisa. Isso, geralmente 2 remédios. Sei. Eu acho assim que muitos ouvintes devem até usar. Eu tomo um remédio uma vez por mês, eu tomo um remédio uma vez por semana. São esses que usam para fixar o cálcio. E o cálcio diário, né? Entendi. E alimentação também, que a gente fala que a gente sempre tem que priorizar o que é natural primeiro. Comer né? comida, né? Comer comida. Comer comida de verdade. Isso mesmo, falou tudo. Você que fez emergência, né? Numa época que você também operava. Quais são as fraturas mais comuns que você encontrava naquela época? Olha, era moto, era carro, era bicicleta? Ainda é moto, infelizmente. Né? Por diversos fatores, mas ainda é moto. E é bem ruim, porque assim, são pessoas geralmente que estão trabalhando,
e tem sua vida modificada da noite para o dia, né? O mais comum na fratura do dia a dia é fratura de punho, porque o mecanismo de defesa nosso é proteger o rosto, né? Então, você apoia a mão no chão. Em hiperextensão, né? Agora, o motoqueiro, ele tem muita fratura de tíbia e fíbula, né? Fratura de perna, fratura de joelho, fratura de ombro pelo lado que cai, né? Aí, tirando a moto, a gente ainda tem um número grande de lesão no futebol, que é o esporte, né, nacional, né? E ainda tem, principalmente, muita lesão ligamentar. Então, o ligamento está ligado à ortopedia também? Também. Quer dizer, romper ligamento pode procurar um ortopedista? Deve. Não, é obrigatório, né? Não é que deve. Porque a gente fala que muitas vezes a pessoa acha que não é nada. Tem até uma coisa muito ruim, que às vezes o paciente ele vai assim, num pronto-socorro onde não tem um especialista e faz um raio-x e fala para ele, vamos citar um exemplo claro, que tem muito complicador. Entorse de tornozelo. Hoje a gente está com umas calçadas um pouquinho complicadas, um pouquinho né? cebosinha, né? Porque está bem regular aqui na Baixada. Irregulares. Então, uma simples torção de tornozelo, eu posso ter uma lesão ligamentar. E aí eu vou num pronto-socorro com um colega, talvez, que não tem experiência, faz um raio-x e fala, não é nada. Para o paciente, não é nada, o médico falou. Então, na cabeça dele, ele vai achar assim, não, eu tô meio manhoso, né? Eu vou ter que forçar um pouquinho mais, o remédio está fraco, né? E ele vai seguir. E muitas vezes, com isso, depois de 2, 3 semanas, ao invés dele apresentar uma melhora, ele vai apresentar uma piora. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado o paciente com o entorse. O paciente chegou no pronto-socorro com um edema grande, inchado, roxo, ou o próprio paciente. Acho que não é nada, ele foi para casa. No dia seguinte, está muito inchado, está roxo, vamos olhar com mais carinho. Torcer um tornozelo pode ser uma coisa, pior do que além da dor. Pior, às vezes, do que uma fratura. É mesmo? Porque a fratura, a gente tem 2 coisas para fazer. Ou a gente vai imobilizar e ela vai colar, ou nós vamos operar e ela vai colar. A lesão de ligamento, nem sempre ela vai ter um prognóstico bom. Por exemplo, ela vai realmente se resolver. Às vezes eu fico com uma instabilidade pro resto da vida. Ou seja, eu fico torcendo o tornozelo por qualquer coisa. Nossa, porque você perdeu o ligamento. Você perdeu o ligamento. A gente aprende cada uma, né? Uhum. Quer dizer, tem alguma dica para prevenir trauma? Trauma? Ficar em casa? Não. A primeira que eu diria é que a gente tem que ter um pouco mais cuidadoso, né? A criança, ela tem muito trauma porque, assim, ela está desbravando a vida, né? Sim. Então, ela não tem noção do perigo. Então, ela faz as coisas de acordo com o que ela quer. Mas a gente tem uma máxima que a gente brinca muito na ortopedia, dentro da residência ou dentro do centro cirúrgico, que é assim, que Deus protege as criancinhas e os bêbados. É verdade. Né? Porque dificilmente alcoolizado machuca muito e as criancinhas também são protegidas. Só que nós, numa idade comum, nós somos um pouco desatentos. A gente acha que não vai acontecer, né? Então, por exemplo, nós já citamos a questão da calçada, né? Nós temos calçada escorregadia, buraco, inclinada. Aqui não tem como a gente ir no mercado de chinelo, né? Eu até hoje estava muito querendo vir de salto aqui, te ver. Falei, não, tá chovendo, eu vou ter que andar um pedacinho da calçada, tênis. Então, o calçado, né, interfere muito. O levantar. Então, não tenho porque a gente levantar da cadeira correndo. A gente pode apoiar o braço, ajudar a levantar, calçar o sapato direito, evitar a casa, uma casa segura, né? Então, outro dia eu vou entrevistar aqui, nós vamos falar da acessibilidade. Uhum. E uma das coisas que a gente estava discutindo é tapetes em casa. Tire os seus tapetes de casa, porque são armadilhas, né? Ou escorrega, ou pode ficar uma pontinha antes de você tropeçar. Até discutimos, estamos conversando ainda, até sobre o uso de sandália havaiana, um monte de outra. Havaiana não, sandália de dedo. Não é a marca que influencia nisso. Mas eu queria uma dica sua. Qual a primeira coisa a se fazer quando acorda? Acorda e levanta ou acorda e se alonga? Acorda e levanta. Até a gente fala assim, olha, o método mais correto de se levantar é, primeiro você acordou, abriu os teus olhinhos, Sim. Dependendo da posição que você tiver, vire de lado. Ok. Primeiro você vira de lado, dobra o joelho, né? Vai ficar numa posição que a gente fala de semiflexão do joelho, apoia o cotovelo,
senta, põe os 2 pés no chão e depois levanta, né? Se tiver a possibilidade de ter um interruptor de luz perto, melhor ainda, acenda. A gente vê muito idoso que levanta à noite no escuro para ir no banheiro e vai tateando e aí onde cai. E muitos moram sozinhos. Então, às vezes, a pessoa fica a noite inteira caída até que alguém vá socorrê-la. E não tem porquê. Ou senão, que tem um abajur, né? Eu falo que a gente tinha algumas sabedorias antigas que a gente foi se perdendo, né? É verdade. Então, antigamente tinha um abajur, tinha uma luz de corredor, e hoje a gente foi perdendo um pouco isso. E ajuda muito. E hoje tem tanta tecnologia, né? Tem luz de presença, que acende só porque a pessoa passou ali. A pessoa passou ali, ela já vai acender, né? Sem procurar interruptor. Isso mesmo. É interessante, porque não é que em casa a gente está protegido, em casa também tem risco. Agora, dentro dessa questão da ortopedia, qual a maior queixa de dor que você escuta? Coluna, né? Ainda é coluna. Eu, desde que eu trabalhei em hospital, até antes disso, até amigos meus que são médicos da INSS falam muito de lombalgia. Eu acho que a maior desculpa por atestados é a lombalgia, né? Ela só perde por cefaleia, dor de cabeça. Então vamos lá, vamos definir lombalgia. Tradução, lombalgia. Lombalgia, a gente diz que é a dor lombar. Ela não necessariamente esteja relacionada à coluna. Porque a gente pode ter uma dor lombar, dor nas costas, né? E ser, por exemplo, um cálculo renal, pode ser alguma doença do abdômen, né? Infecção urinária. Que reflete nas costas. Isso, que vai refletir nas costas. E é até importante falar, porque tem muitos pacientes que têm a lombalgia da coluna mesmo, só que ele fala, não é minha coluna que dói, é do lado, né? Mas para nós, num contexto médico, a coluna não é só a parte óssea ali, só a coluna vertebral, ela tem toda uma musculatura, ligamento, vamos dizer, um órgão muito complexo, né? E ela tem muita coisa para doer. Ela não tem só um fator para doer, não só por exemplo, uma dor óssea ou uma dor muscular, não, ela tem muita coisa para doer ali. E você, como ortopedista, considerando a tua formação, teu conhecimento de toda a parte esquelética, você recomenda exercícios frequentes de academia, musculação, sem limite de idade? É isso? Sem limite de idade. Eu tive uma paciente recente que me marcou muito, eu vou contar essa história porque é muito interessante. Ela chegou para mim assim, com um problema grave de coluna, já em tratamento, levada pela filha, só por uma opinião. E aí eu falei para ela, olha, a senhora precisa se mexer. Não, mas eu não consigo, eu não quero, não sei o que. Eu falei, vamos fazer um negócio? Tinha um projeto desse terceira idade perto da casa dela, eu falei, a senhora vai 2 semanas. Se a senhora não gostar, não conseguir, a senhora volta aqui e a gente não conversa mais isso. E ela foi, e eu já conhecia o educador físico, por isso que eu forcei ela. Entendi. E aí ela voltou. O que mais me marcou na volta é que ela já voltou maquiada. Ela já voltou diferente. Até a autoestima dela se resolveu. Até a autoestima melhorou. E aí ela falou, Solange, eu realmente não consigo fazer todos os exercícios, mas eu estou fazendo exercício sentada. Ele me ensinou a fazer exercício sentada. Então, tem como a gente fazer alongamento, fortalecimento, adaptado à nossa realidade. Né? Entendi. Então, mesmo um paciente acamado, ele precisa de exercício. Porque todo o esqueleto da gente também está ligado à musculatura em volta, né? Sim, a musculatura. O segredo nosso de conseguir compensar a nossa dor é a musculatura. Uau. Porque se eu tenho, vamos supor, um joelho que está acabado, né? Vamos dizer com um grau, jogador de futebol, alta demanda, essas coisas, o joelho dele, vamos supor aí o Neymar daqui uns 20 anos, né? Não tem mais joelho no palavreado leigo. Sim. Se ele tiver uma boa musculatura, ele vai conseguir se locomover sem forçar a articulação. A própria musculatura vai dar sustentação para ele. Isso mesmo. Então vamos aqui aproveitar essa dica da doutora Solange. Senhores, pratique atividade física. E outra coisa, eu vou até acrescentar aqui, o Pilates está incluso, né? O Pilates está incluso, hidroginástica incluso, natação. Hoje em dia a gente tem muita coisa boa. E eu até dou uma dica desculpa te cortar, porque eu estava falando disso. CrossFit é agressivo? É agressivo.
Aí o crossfit, na minha opinião, eu não, assim, é que eu já vi gente fazendo crossfit, me assustei um pouquinho, virar pneu, sacudir cordas grossas, me pareceu bastante agressivo, né? Agressivo. Então, é uma opinião particular minha, mas eu costumo dizer assim, que o crossfit, para mim, é uma modalidade esportiva. Né? Então, do mesmo jeito que alguém vai jogar futebol, vai fazer halterofilismo, vai fazer remo, alguma coisa, é o crossfit. Okay. Então, ele tem que pensar risco-benefício. E quem faz crossfit tem que fazer musculação, tem que fazer um alongamento, porque senão você vai ali ficar, né, batendo a tua articulação. É quase, vamos mal comparando, mas você mais ou menos disse, é como quase jogar bola todo dia sem fazer nenhum tipo de preparo. Isso mesmo. Porque agachamento é uma coisa séria, né? Agachamento é sério, pular é sério. Quer ver uma coisa simples? Pular corda é sério. Uau. Porque a gente tá pulando corda ali em cima de três, né? Porque tem um quadril também. Ele tem menos impacto, mas o joelho e o tornozelo ali com grande impacto. Tá muito interessante esse assunto, porque está trazendo gente perto da realidade. Levantar peso, as costas ou as pernas? Aí depende. Um bujão de gás. Então, quem tira do chão? É as costas ou a perna? Então, qual que é o movimento? Os dois movimentos. A gente tem que usar os dois. E aí a gente tem outros métodos que a gente pode diminuir o peso dos dois. Aham. Hoje em dia tem essas rodinhas que a gente coloca o botijão na gás. Sim. Né? Então não tem a necessidade de eu jogar tudo no meu corpo. Ok. E qualquer tipo de peso que eu pegue, e quando a gente fala peso, não necessariamente que tem uma sobrecarga. Né? Eu posso pegar um sabonete do chão. Ok. Né? Eu devo dobrar o joelho, chegar o mais perto possível do objeto, trazer ele para perto do meu corpo e levantar. Né? O levantar longe do corpo, ele gera mais esforço, e só dobrando a coluna ele gera mais esforço. Quer dizer, um simples pegar de sabonete no chão pode dar um problema na coluna. Muito. Então, assim, o movimento, você já eliminou a questão do peso. Agachamento e levantar junto para poder pegar o objeto ou o peso, seja o que for. As costas não têm força no sentido de levantar só. Eu vejo gente, já aconteceu comigo, inclusive, de levantar com as costas e ter lesão. É horrível isso, porque assim, o corpo ele é um conjunto. Né? Então, um tem que trabalhar em conjunto com o outro. É muito importante, do movimento da coluna lombar, o abdômen. Por isso que é um músculo que a gente foca muito assim. Quando eu estou reabilitando um paciente com uma lombalgia, uma hérnia de disco, uma fratura de coluna, alguma coisa, a gente foca muito nesses exercícios abdominais e glúteo. Porque se eu consigo pôr esse aqui, quadril, né, a musculatura da coxa, abdômen e a lombar, todas trabalhando junto, eu tenho um equilíbrio. Agora, se eu não tenho um bom, eu vou sobrecarregar o outro. Né? Por isso que muitas vezes um paciente com problema no joelho, ele sobrecarrega a coluna, porque aí ele não tem como abaixar, ele vai virar de modo errado, aí sobrecarrega a coluna. A dor nunca é uma queixa isolada, né? A dor é só um sinal. É um sinal. Porque às vezes as pessoas se medicam, passou a dor, mas a lesão ficou, né? Pode sim. Eu tenho também uma opinião minha, assim, mas eu sempre passo para o paciente assim. A maioria dos problemas de coluna, ou uma artrose também, joelho, tornozelo, essas coisas, não tem cura, tem tratamento. E tem como a gente conseguir ficar sem dor. Ou, se não, pelo menos, uma dor num nível tão baixo que a vida se torne confortável. Porque hoje, um dos problemas gravíssimo de saúde pública até, né? A OMS dedicou um ano inteiro aí, que chama-se a dor. Porque a dor é muito limitante. E aí ela vem com outras coisas, vem com depressão, vem com baixa no trabalho. A dor abate, né? Muito, muito, muito. Até dor de ouvido, né? Dor de dente. Qualquer dor. Abate a gente. Bom, Max, você prepara as imagens, nós vamos começar daqui a pouquinho. Porque a doutora Solange está falando aqui, dando umas dicas muito interessantes, esclarecendo bastante coisas. Eu tinha muita curiosidade de conversar com o ortopedista, porque eu sou freguês de ortopedista, né? Eu não vou falar aqui dos meus problemas, mas eu procuro fazer atividade física. Estou meio parado, mas procuro fazer. Tenho cuidado com o agachamento. Uma vez eu, escovando o dente, travei minha coluna. Eu não conseguia mais ficar em pé.
Não fica em pé. Minha mulher teve que trazer uma cadeira para cair na cadeira, porque eu não voltava mais. Fisgou, sei lá o que foi. E esse travado que a gente fala, que é o que não muda, no geral ele não tem agravo. Né? Ele não é uma coisa muito grave, mas é uma dor horrível. Horrível. O paciente não respira, ele sou não testemunha. pensa, não, nada. E é um paciente que eu falo que a gente precisa ter um cuidado especial com ele. Porque muitas vezes ele vai no pronto-socorro que, gente, você travou, igual você disse, estava escovando o dente, travei. Você acha que se tiver 10 mil reais, ligar para um médico e falar, eu quero uma consulta agora, você vai conseguir? Não vai. Nem sempre. Então, o que sobra é o pronto-socorro. E muitas vezes o paciente ele é atendido, não, é uma dor que ele já tem, não sei o que, vai lá dar uma injeção, manda embora. Né? E não, a gente precisa ter um carinho, um cuidado maior com isso. Eu, durante as entrevistas, às vezes eu fujo um pouco do roteiro, que eu tenho uns insights aqui. O nervo ciático passeia perto da coluna? O nervo ciático sai de dentro da coluna. Ele sai dentro da coluna. Porque eu escuto muita gente falar que o ciático pegou e a dor é horrível, não sei o quê, e trata com acupuntura, não sei o quê. Ele nasce dentro da coluna? O ciático... Ele é longo, ele né? Ele é longo. Ele sai da coluna lombar, né? Daqui da faixa ali, perto da cintura, e vai até o dedão do pé. E ele vai se ramificando. Uau. Então, por isso que às vezes a pessoa tem mais dor, ela tem a dor no trajeto inteiro. Tem pessoa que tem dor só no pé. Dor no pé, e às vezes você fica investigando o pé e não acha, e vai ver o problema tá lá na coluna. Eu já ouvi falar em pinçamento do nervo ciático. Pinçamento dele. Seja por uma hernia de disco, seja por osso, né, por um bico de papagaio, né. Pode ficar tranquilo que a maioria das pessoas põe a culpa no bico de papagaio, mas assim, a maioria dos bicos de papagaio da coluna são anteriores, eles são inofensivos. Agora, os posteriores, que graças a Deus são mais raros, eles podem gerar um pinçamento. Eu devia ter trazido minha chapa de raio-x aqui hoje para você ver. Mas depois a gente tem uma oportunidade para ver. Bom, vamos lá. Vamos agora por uma aula da doutora Solange. Nós estamos falando do que aqui? O que está nessa tela? Aí está justamente o que você estava me perguntando. Ali é uma coluna lombar, né, com o plexo que a gente fala lombostático. Essa pastinha amarela ali... Nós estamos falando dessa foto aqui? Isso, tá. A foto que está à tua direita. Tá. Essa coisinha amarela ali, central, é a tal da medula espinhal. Tá. E de dentro da medula sai as raízes nervosas. E aí, quando a gente fala ali no nível de L4 de L3 até L5, a gente sai os nervinhos que formam o tal do nervo ciático. E esse nervo ciático, ele é importante porque ele vai fazer a gente andar, sentir a perna, mexer, tudo isso. Além de doer, ele é muito importante. Muito importante. Está justificado. E ele passa, além dele sair ali no meio do osso ali, que ele pode ser comprimido, tem o disco que pode, né, aí tem uma figura aqui da esquerda, que a gente mostra uma hernia de disco. O disco nada mais é do que uma estrutura para tirar o impacto entre um osso e o outro. Eu posso chamar de cartilagem? Parecido. Na verdade, assim, eu diria que ele parece uma esponjinha cheia de gel dentro. Ok. E aí, com o tempo, idade, trauma, todos esses problemas que a gente vai tendo ao longo da vida, ele vai se deteriorando, vai ficando duro. Quando ele fica duro, ou ele achata, ou ele vai correndo um pouquinho para fora. Se ele correr ali para fora, ele vai formar uma hernia. Só que aí ele entra no lugar onde o nervo ciático tinha que estar. E aí aperta o nervo, vai dar dor na perna. Né? O nervo também ele vai passar ali no bumbum, ali, ó, no meio do quadril ali para descer, então ele pode ser comprimido ali também. Então as pessoas falam, às vezes eu tenho a impressão que eu estou tentando num prego assim. Então o probleminha do nervo ciático. E o nervo ciático é uma coisa ruim, porque ele é uma dor de nervo. A dor de nervo, quando o paciente não sabe mesmo, assim, dizer o que é, eu falo, lembra de uma dor de dente? Aquela dor chata, assim? Então é isso. Eu posso dizer que dói bastante. Vamos à próxima, Max, por favor. Opa, estamos no ombro. Olha, isso aí, eu escolhi essa figura de ombro porque é uma coisa que está ficando, não era tanto lesão de ombro. A gente não sabe se é muito pela questão de trabalho, né? Que a gente, hoje nós temos uma geração que está vivendo mais
e trabalhando mais também. Sim. Então, pode ser um conjunto disso, algum tipo de esporte. Aí você citou o vôlei, né? O vôlei trabalha muito com elevação de ombro, o basquete também com elevação de ombro. Então, o ombro, ele é uma articulação muito instável. Ele não tem encaixe. Imagina que é uma coisa reta com outra redonda aqui. Ah, não é encaixado. Então, para ele ter essa estabilidade toda, ele tem inúmeros tendões, ligamento, cápsula, um monte de coisa. É um mecanismo fantástico. Só que são coisas muito delicadas. Então, é onde, com o tempo, a gente pode ter ruptura. Então, ele cita ali, ó, um rasgadinho no supraespinhoso, que é o mais comum. Um no subescapular não é tanto mais comum, o infraespinhoso seria mais. Aquela parte azul escura é a tal da bursa, que pode inflamar e formar a bursite. A famosa também bursite. É muito dolorosa. Isso, né? E eu não sei se você consegue ver em cima, tem um osso ali, ele parece que está todo redondinho ali, como se fosse um pururucado, né? Ali é uma artrose acromioclavicular. É bem comum isso. E aí, à medida que você levanta o ombro, essa artrose vai espremendo todas as estruturas que estão embaixo. Tanto a bursa quanto o tendão, e isso vai gerando mais lesão. Bom, então você falou que tem aumentado. Também as pessoas têm... a maioria dos esportes é agressivo, né? Sim, a maioria dos esportes são agressivos. Eu estou imaginando aqui jogar tênis. Pega quadril também, os movimentos de um tenista. Tem ombro, até o cotovelo, que chama cotovelo de tenista, né? O ombro, essa coisa toda. E força só um lado, que é canhoto, é destro, seja o que for. Acabo tendo que fazer movimentos para deixar igual o corpo, essa coisa toda. Mas são esportes bastante agressivos. Na verdade, eu falo... O que não é agressivo em esporte? Jogar peteca? Não, é que, assim, a gente tem que pensar uma coisa, que a gente... Sempre quando alguém fala pra mim assim, eu devo parar de fazer esporte, vamos supor agora a corrida, tá na moda, né? Tá na moda. Então, assim, eu devo parar de correr? Eu falo não. Porque também você tem que ter, por exemplo, são raras pessoas que gostam da musculação como prazer. A gente faz a musculação por necessidade, né? O alongamento por necessidade. Mas você precisa ter um esporte por prazer também. A minha filha corre 5K, agora quer correr 10K. Eu tenho amigas minhas que correm maratona. Isso, a gente tem que pensar na saúde mental também. E muitas vezes o esporte, ele está muito ligado vamos dizer assim, na higiene mental. Todo prazer tem um preço, né? O prazer, isso, verdade. Tem um preço, quer dizer, você está fazendo uma coisa que você gosta, que te dá ânimo, te dá endorfina. Aumenta a endorfina, melhora a serotonina, aí você se sente melhor. No final é uma coisa meio que uma troca. Sim. E isso vai diminuindo com o tempo, você vai diminuindo o seu volume de correr, papapá. É incrível. Próxima, Marcos, por favor. Max. Next. Aí. Esse é o quadril. Estamos no quadril. Nós temos 2 quadris, né? Ali. Como assim? Normal da esquerda. Não. Nós temos 2 disso, direito e esquerdo. É? A bacia é a junção do quadril, né? Mais a sacroiliaca. Mas do quadril que a gente fala é a junção do ilho, isco e o fêmur, né? Que seria essa imagem aí. Então, aqui que nós temos um normal à esquerda e com uma artrose à direita. Então, como eu tinha falado a diferença da osteoartrose com a osteoporose, a osteoartrose é a lesão da cartilagem. Essa cartilagem vai... Imagina uma parede com a massa corrida e ela começa a criar um buraquinho. Esse buraquinho vai aumentando, vai ficando a parede exposta, né? Sim. O osso é mais ou menos isso. E aí começa a atritar o osso com o outro, começa um processo inflamatório e aí a gente tem todo aquele problema de dor, edema, rigidez, é onde o paciente perde muito da mobilidade. E o quadril, a gente fala que a qualidade de vida do paciente com a osteoartrose no quadril, que a gente chama de coxoartrose, ela cai muito. Né? Então, muito, porque é um paciente que ele tem uma dificuldade imensa de se levantar, de andar. Então, ele começa a ficar restrito ao ambiente da casa dele, né? Ele não consegue virar o pé, por exemplo, para colocar uma meia, para lavar os pés. Então, a vida dele, começa a ficar muito dependente e muito restrito. Começa a aparecer a bengala, tudo. E aí,
Ainda bem que a medicina, né, se evoluiu muito. Que bom. E uma das próteses mais avançadas que a gente tem é a prótese de quadril, que é uma artroplastia, né? A gente tira aquela bolinha ali e põe uma de metal. Né? Uma cirurgia avançada, rápida, com uma Hoje existe recuperação muito boa. prótese para várias articulações? Tem quadril, joelho, ombro, punho, cotovelo, tornozelo. Está me animando um monte de cirurgia aqui. É verdade, com bons resultados. O do quadril hoje é com o melhor Você resultado. diria que hoje é que está dando o melhor resultado, o melhor retorno. E aí entra também o que a gente fala em termos de prevenção, né? Uma coisa bem interessante que eu queria deixar claro, por exemplo, a gente tem vários fatores para, vamos dizer, a gente vai envelhecer e vai ter alguma coisa. E tem vários fatores que vão fazer isso ser um pouco pior ou mais acelerado, né? Só que tem um que a gente não tem como tirar, que eu falo que é o fator hereditário. Certo. Se eu nasci naquela família, eu vou ter, né, a herança genética daquela família. Sem dúvida. Então, eu falo muito para os pacientes assim, ó, já olha teu pai. Né? Teu pai tem artrose de joelho, artrose de quadril. É você no futuro. Já começa a se preparar para não sofrer tanto. Porque não necessariamente eu, assim, não quero a doença. Não. Não tem como, às Seria vezes eu vou bom, ter. né? Mas eu não preciso sofrer. Porque assim, se eu já sei que o meu pai tem uma artrose de quadril, ele é obeso, ele é tabagista, ele é sedentário, ele sofreu muito, eu posso tirar esses fatores externos, né? Eu posso tentar emagrecer, eu posso deixar o tabagismo, eu posso comer melhor. Então eu não vou chegar naquele grau de sofrimento. Eu acabei pulando quando você estava na coluna, eu já vi pessoas que fizeram cirurgia para dar hernia de disco na coluna. Alguns se queixaram do resultado. Hoje não tem um índice bom. Então, a cirurgia Desculpa de coluna, voltar para o lado do quadril, voltar para a coluna. É uma coisa interessante também, até mesmo porque ela é cercada de muito mistério, muito medo e tal, né? A gente costuma dizer que a cirurgia de coluna é uma cirurgia como outra qualquer, que requer um certo cuidado, porque a coluna tem muita estrutura, né? Então, tem nervo, tem a medula que passa ali atrás. Se eu lesar a medula, a pessoa fica paralítica. Só que, em contrapartida, a medicina evoluiu muito nessa área também. Okay. Hoje já se faz cirurgia de hérnia por vídeo. É um corte de menos de 1 centímetro, né? A gente diz que é um furo, né? E aí, o objetivo básico da cirurgia é tirar a dor do ciático, a dor da perna. Tá. A coluna, se ela está doendo, é por fatores múltiplos ali. Falta de musculatura, processo inflamatório, instabilidade. Então, eu vou ter que continuar tratando a coluna. Aquela estrutura que se desgasta, ela não é reposta em nenhuma cirurgia. Não. Aqui o que eu chamo de cartilagem errado. Da coluna? É. Da coluna, não. Da coluna, o que se faz hoje em dia muito é, como diminui muito o impacto, né? O disco gasta, o espaço entre um osso e outro fica muito pequeno, aí se põe um queijo, que é tipo um espaçador. Né? Parece uma moedinha ali, entendi. que aí ela levanta aquela altura ali. Diminui né? o outro. Tem uma outra cirurgia muito interessante que eles fazem, para caso de fratura patológica de osteoporose, quando achata muito o osso, é injetar cimento no osso, aí volta a altura do osso. Né? É uma área que se evoluiu muito de 2000 para cá, a área de cirurgia de coluna. Vamos em frente, Max. Próxima, por favor. Outra ali. Talvez não dê para esperar. Isso, é um pé. Isso é uma curiosidade minha. O que é esporão? Esporão, que é uma queixa muito comum. Não é uma doença grave, mas extremamente dolorosa. Principalmente porque a hora que mais dói é a hora que você vai levantar pela manhã. E a primeira coisa que a gente quer levantando pela manhã é ir ao banheiro. Sim. Aí você imagina, você pensando que você já está chegando no banheiro, põe o pé no chão e essa dor. E o esporão, ele se forma também por diversos fatores, nada mais é do que um bico de papagaio também, né? Sim. Mas geralmente ele se forma por uma inflamação entre a fáscia, que é um tipo de um tendão, né? Na junção do osso. Então ele vai inflamando, o corpo acha que se ele calcificar aquela área, ele vai parar de doer. Então ela começa a calcificar e vai formando esse bico de papagaio ali. Uau. E aí depois é onde ele acaba atritando, né? Principalmente com o uso de calçado muito baixo, as calçadas, né, muito Aí vamos separar o sexo, né? em mulher é mais comum? Mais comum na mulher. Aliás, todo o processo de osteoporose e osteoartrose é mais comum na mulher, no sexo feminino. Eu estou vendo aquele esporão ali, o azulzinho, né?
Ele é cirurgicamente retirado? Não. Infelizmente não, porque ele volta. A gente fala que tem um resultado muito ruim com cirurgia. Mas que bicho chato, né? Ele volta. Mas ele tem um resultado muito bom com clínica. Tá. Geralmente, quando ele não está muito inflamado, a gente consegue com um bom anti-inflamatório, gelo, que ele é muito sensível à crioterapia. Aliás, a maioria do processo inflamatório da crioterapia tem um efeito muito bom. Né? Então, eu sugiro todo mundo ter uma bolsinha de gelo lá no congelador, bateu, caiu, torceu. Eu vou aproveitar a sua dica. Vamos lá. Quem tem uma dor do esporão? Gelo. Gelo, isso mesmo, gelo. A única dor que, por experiência, eu acho que é melhor o quente é na coluna. Então, seja a coluna cervical, torcicolo, essas coisas assim, o quente é melhor. O resto, o gelo, esportista tem que ter gelo em casa. Então, existe eu vou falar de leigo, né? Na hora que bate ou torce, a primeira coisa é gelo. Gelo. Uhum. O quente é depois. Então, aí tem uma controvérsia, né, que entra a área da fisioterapia também, Isso. o calor e o gelo. O gelo, ele causa uma vasoconstrição, então Sim. ele melhora mais o processo inflamatório. Okay. O calor, ele causa um relaxamento muscular, então ele melhora a dor. Tanto é que os fisioterapeutas, o que eles fazem? Choque térmico, gelo e calor. Né? Se tiver paciência, gelo e calor. Se não, põe o gelo, coluna, calor. Né? Guarda essa máxima. Então, assim, a regrinha é assim, torcer o pé. Gelo. Pelo menos os 5 primeiros dias, gelo. Gelo direto, 5 dias. Direto. Sempre envolto num pano, né? Para não queimar a pele, lembrando que o gelo queima. Isso. Né? Depois vai pensar no calor. Isso, depois, por exemplo, já melhorou, não tem mais edema, eu só tô com dor mesmo, aí o calor. No caso só da dor clássica, sem inchaço, sem vermelhidão, sem essas coisas, o calor ajuda bastante. E aí, uma outra coisa que é bem comum, além do esporão no tornozelo, é a tendinite do calcâneo, que é esse partinho azul ali que sobe, né? Que é um tendão, um dos maiores tendões do corpo humano, né? O mais firme, que é o tendão de Aquiles. E ele também tem muita possibilidade de inflamação. Você me trouxe uma memória escolar. Eu jogando futebol de salão, eu tomei uma bicuda bem no tendão. Dolorido. Eu caí no chão, de dor. É dolorido, muito dolorido. Mas foi o biquinho do tênis, o cara pegou num jeito que eu falei, de onde veio essa dor? É o tendão. E a turma que faz corrida ali, que agora é o esporte, vamos dizer, popularmente mais na moda, tem que cuidar bem dele, porque ele tem uma sobrecarga grande na corrida, né? Então você precisa trabalhar o alongamento dele ali, porque senão você pode até romper. Porque eu também vejo na São Silvestre, que descer a Consolação correndo muito solto é mais perigoso do que subir a Consolação lentamente. Porque o subir, a gente gasta muita força. Sim. Agora, o descer, você vem com impacto, né? Você vem como freando. Você vem correndo, né? Solto. Uhum. E também está forçando a musculatura. Também, a musculatura ali. Uau. Tem mais foto, Max? Vamos lá. Ô, joelhão. Esse é típico do jogador de futebol, mas eu diria que ele teria que ter umas lesões ali do ligamento junto. Mas nós temos ali, o joelho da esquerda é um joelho normal, e o joelho da direita um joelho já com osteoartrose, ou desgaste, que a gente fala. Essa é a figura clássica do desgaste. É bem isso que você encontra na cirurgia, essa imagem? Oi? Você encontra essa imagem na cirurgia? Essa descascar? A gente vê tudo essa massa corrida caindo assim? E aí, aquelas bolinhas que a gente vê em volta ali, superior e lateral, seria o que a gente chama de osteófitos ou bico de papagaio. Eles são, na verdade, uma tentativa tudo isso aqui corpo, em volta? Em volta, isso. Seria uma tentativa do corpo de, tipo, estabilizar melhor essa articulação para parar o processo, mas não. Onde vai criando uma inflamação, ele vai criando, calcificando ali tendão, parte mole, que vai formando esse bico de papagaio. Numa situação de queixa, isso é tratado clinicamente? Clinicamente. Não existe indicação cirúrgica para isso? Sim, claro. No final, a gente fala assim, que o joelho é uma articulação, o joelho e o quadril. Então, as melhores articulações, porque a gente sempre tem o que fazer. Então, legal. A gente começa clinicamente, medicamento, condicionamento físico. Quando a gente fala condicionamento, é mais do que só musculação, né? Então, equilíbrio, postura é muito importante. Como que eu sento, como eu levanto, como eu durmo, né?
a melhora da minha pisada, a melhora do meu calçar, né? Não dá para eu andar de qualquer sapato, né? E aí a segunda etapa é assim, não estou melhorando. Infiltração, hoje a gente tem a Vico suplementação, né? Tanto para joelho quanto para quadril, que é um gel que a gente joga ali na junta e ele forma uma capinha ali que volta a deslizar a articulação. E quando não se tem o que fazer, quando o paciente não aguenta mais de dor, minha vida não tem sentido por essa dor, aí vem a artroplastia, que seria a prótese. Entendi. Vamos em frente, Max. Desse joelho me apavorou agora. Vamos em frente. Osteoporose. Isso, uma foto clássica de um osso normal e um osso osteoporose. Barbaridade. Nada mais é isso do que um osso cheio, aumenta os buracos, né? Um osso frágil e que tem maior possibilidade de quebrar. É isso que eu estava vendo. Essa colmeia, que parece uma colmeia de abelhas, é muito mais quebradiço, né? Sim. E o que é mais comum, a fratura no osso osteoporótico, o quadril, né? Por isso que a gente vê tanto falar em fratura de fêmur no idoso. E ela vem com alguns complicadores, que é o risco de trombose, o risco do paciente ficar acamado e apresentar outras comorbidades, né? Infecção urinária, pneumonia, escara. Então, hoje é cirúrgico a indicação do tratamento da fratura de fêmur, até mesmo porque o paciente não consegue se mexer, né? Tem uma máxima que a gente diz que um grau de osteoporose grave, esse paciente pode quebrar primeiro, depois que ele cai. Então, tem muitas pessoas que chegam e falam, não, mas minha mãe não caiu, ela estava em pé, de repente ela deitou assim. Uau! Né? Então, pode acontecer. Coluna, a coluna lombar, principalmente a transição ali, torácica lombar, né, L1, que é a mais comum de fraturar, e punho, o rato. Né? São 3 ossos que a gente vê com mais frequência. Bom, então vamos voltar àquele nós falamos lá atrás. Reposição de cálcio é importante. Importante. Acompanhado de um carregador que a gente fala, o fixador. Tá. Porque né? senão não vai ser absorvido o cálcio. Não vai ser absorvido. Ele vai sair na urina. Isso. Outra coisa importante que a gente aprendeu muito nos últimos anos, até mesmo pela questão da pandemia, que tem massa muscular também, eu não tenho uma boa fixação do cálcio. Então, a gente fala que a tríade é o cálcio, um alendronato ou residonato, um fixador e exercício também. Aí pode ser uma simples caminhada, um andar de bicicleta, mas alguma coisa que vai impactando ali para esse cálcio endurecer. Ok. Tem mais alguma imagem, se quiser lembrar? Acho que não. Tá. Olha, é muito interessante a sua área, eu acho que valeria alguns podcasts, porque a gente ficou falando aqui sobre vários assuntos, né? Mas a coluna cervical não está ligada à ortopedia? Está ligada à ortopedia. A ortopedia... Porque se fala muito em cirurgião ou neurologista. Neurocirurgião, isso, neurocirurgião. Na verdade, é até bom assim, ter feito essa pergunta, porque tem muitos pacientes que a gente, encurtando a palavra, fala assim, você tem que ir no neuro. E ele vai no neuroclínico, que o neuroclínico não trata de coluna, né? Então seria neurocirurgião. Né? E isso é só uma convenção de convênio, alguma coisa, porque a neurocirurgia estuda a coluna, tanto quanto a especialidade de coluna na ortopedia. Então, aqui em Santos, a gente tem colegas que são neurocirurgiões que operam coluna e temos ortopedistas que também operam coluna. Né? E a cervical também. Hoje, a especialidade de ortopedia básica é coluna toda, né? Cervical, torácica, lombar, os 2 braços e as 2 pernas. Então, essa questão de... Eu escuto muito isso, né? De neurocirurgião, porque cervical não vou no ortopedista. Não é fato. Não é fato. O que não pode é no clínico, o cirurgião, neurologista clínico. Porque ele não tem essa... área dele, isso. Quer dizer, eu posso procurar você no caso de cervical, ou posso procurar um neurocirurgião no caso de uma lombar. E tem ainda 2 profissionais, que às vezes a gente esquece, mas 2 especialidades fantásticas que também tratam do aparelho locomotor, que é o fisiatra e o reumatologista, né? Porque não necessariamente eu preciso ter um reumatismo para eu ir num reumatologista. A osteoartrose também entra dentro do processo da área de atuação deles também. Barbaridade. Você está desfazendo mitos. Por isso que é bom, mitos não, desconhecimento. Porque, de verdade, a ideia do Zé Café é exatamente fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mostrar coisas que as pessoas, às vezes, não têm acesso
não tenho o privilégio de estar com um profissional na frente aqui conversando esse tempo todo, e ensinando e aprendendo. Eu mais aprendo do que ensino. Eu tento divulgar a informação. Eu espero que o público de hoje esteja percebendo que, primeiro, eu vou tentar um resumão. Musculação, exercício, atividade física é importante. Cuidado com seus agachamentos, pegar coisas no chão. Faça o movimento correto. Não é o peso só que vai te machucar. Eu contei um caso meu, escovando o dente, eu travei minha coluna. Não é o peso do bujão de gás que eu falei aqui, pode ser o sabonete no chão, se você fizer um movimento errado com as costas. Levantar da cama. Tem uma regrinha. É que toda vez que eu vejo os animais quando acordam, gato, cachorro, eles se espreguiçam, eles se alongam, eles fazem vários movimentos que a gente não faz. Não, a gente pula, né? A gente pula na cama, como se estivesse tudo bem. E a natureza ensina muito, né? Às vezes os animais têm um instinto deles que eles sabem o que estão fazendo e às vezes que a gente que diz raça superior, às vezes não faz e paga a conta. Segundo, envelhecimento traz desgaste. Ninguém vai chegar aos 70, que por acaso é a minha idade, 71, eu fiz agora, sem consequências, isso é natural. Tudo se gasta, tudo. Saúde precisa prevenir. E uma outra coisa importante que ela falou, a questão da genética. Às vezes você pode ter um caso de um pai que tem uma doença ali que provavelmente você já deve se prevenir para não deixar... Quando chegar a sua vez, você já está mais preparado, que a outra geração não tinha esse conhecimento que você tem hoje em dia. E uma novidade que eu fiquei feliz é que as cirurgias de prótese de quadril hoje são bem tão top hoje. E existem outras cirurgias que aí você vai tratar com o profissional que você tiver na área ortopédica para ver se é possível, se tem resultado bom, essa coisa. E toda vez que eu vejo o joelho, eu me lembro do Ronaldinho, o fenômeno, o joelho dele, a rótula, né? Subir até aqui, acima do joelho, imagina a dor que ele sentiu. E a gente tem que dar um mérito no caso do Ronaldo também, e não só... Até a prova que volta, né? Não só do Ronaldo, mas na maioria dos casos, da equipe de fisioterapia. Eu falo que eu, como ortopedista, não sei trabalhar sem fisioterapeuta. Né? Faz parte. Porque assim, a reabilitação é uma fase assim, né? Principalmente hoje, como eu estou dentro do hospital, e aqui a gente tem uma população mais idosa, então a gente tem muita fratura de fêmur. E eu vejo a importância do fisioterapeuta para voltar esse paciente a ficar em pé, a voltar a andar, porque muitas vezes ele vem com medo. Né? Medo de cair de novo. Então, assim, é uma área muito importante. Você citou dois profissionais, o ortopedista e o físio. Mas o paciente tem que ter determinação, né? Sim, claro, sempre paciente. Porque é repetição, é esforço, é dor, é desconforto. O médico, no máximo, ele pode fazer duas coisas por você. Te dar o diagnóstico e te falar como trata. Agora, o tratamento é sempre teu. Né? O sofrimento é teu. Por mais que a tua família esteja envolvida ali, né, o sofrimento é teu, a dor é tua, as limitações são tuas. Então, a gente precisa pôr isso pra gente, né, e saber, não, eu quero voltar a uma qualidade de vida X, né, mesmo que eu esteja dependendo de uma bengala, dependendo do andador. Não desista, né? Assim, não desistir. Porque se eu ainda, vamos supor que eu quebre uma perna com 70 anos e eu vou viver até 90, são 20 anos. 20 anos, é bastante tempo. Muito tempo. Muito tempo. Bom, eu vou deixar agora a doutora Solange à vontade, doutora Solange. Eventualmente eu posso ter esquecido alguma coisa, você tenha lembrado de alguma coisa que você gostaria de ter falado. É uma oportunidade agora para o encerramento de você colocar qualquer... Você pode ter alguns segundos, um minuto, para falar o que você quiser sobre aquilo que nós discutimos hoje. Fique à vontade, por favor. Olha, eu acho que a gente falou o básico, né? Que a gente precisa, com a idade, nós vamos ter algumas intercorrências na vida, então a gente precisa realmente de cuidado, né? Eu sempre digo para o paciente, tenha um pouco de conhecimento com o teu próprio corpo. Então, assim, eu já tenho dor nas costas, mas hoje ela está um pouquinho mais forte, um pouquinho diferente. Procure o médico, não tentar automedicar, até mesmo porque os remédios hoje estão muito caros. E às vezes a gente vai na farmácia, gasta ali 200, 300 reais e não seja a indicação, né?
tenha um médico de confiança na tua vida. Porque assim, meu mesmo médico, que né? mesmo que você não possa ir até ele, mas hoje a gente tem uma coisa muito boa, que é o telefone. Você pode mandar uma mensagem e ele vai te responder. Não, faz isso, não faz aquilo. Não são todos, viu? Não, por isso que tem que ser de confiança, tem que ter um ali de amizade, né? E aprender também a exigir teus direitos, né? Porque assim, se eu for num pronto-socorro que acabei de cair, bati o pé e o médico falar que não é nada, não pedir nenhum raio-x, eu acho que eu tenho direito de falar, doutor, eu quero um raio-x. Porque muitas vezes a gente dá uma topada, como o pessoal fala, com o dedinho no sofá e tem uma bela de uma fratura, né? Então, olha, vocês estão ouvindo isso de um médico, hein? Não é de um paciente, não. Me veio um insight aqui, eu vou aproveitar. A emergência é melhor no hospital público? O hospital público, porque ele os tem particulares de tudo não isso. tem Então, gente na porta do PS, né? Eu, particularmente, se eu falo que se eu tivesse um acidente aqui em Santos, eu gostaria de ir para Santa Casa. Ok. Por quê? Tem toda a gama de todos os Em profissionais. São Paulo a gente fala o HC. Me leva para o HC. Porque tem tudo. Porque, assim, no hospital particular, hoje, nós somos um emergencialista, né, ortopedista e pediatra. Então, qualquer outra especialidade que você precisar, você tem que chamar. Tá. E no hospital público de grande porte, não. Você tem tudo ali, o cirurgião tá ali e tal. Não que não dê tempo, Não, né? eu estou dizendo, mas assim, a chance de você ser é. atendido por um especialista é maior na rede pública, nos grandes hospitais. Ok. Faltou alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que a gente poderia entrar em mais detalhes, mas a gente pode marcar outras vezes. Pode, lógico. Posso te indicar alguns colegas em alguns temas mais assim que eu senti que tem bastante interesse. Eu acho assim, eu acho que o podcast está aqui para isso. O podcast não é gerador de polêmica. Ele é distribuidor de informação. E eu tento fazer aqui a coisa que as pessoas às vezes não conseguem. É ter um tempo desse, com tanta explicação, tanto aprendizado, porque você sabe que no pronto-socorro a consulta é mais rápida, mas você nunca viu a pessoa e talvez não vá vê-la nunca mais. E no ambulatório as coisas também demoram para agendar consulta, essa coisa toda tal. Então a saúde pública no Brasil não é ruim, nem a saúde privada é ruim, mas às vezes é difícil o agendamento, essa coisa toda tal. E aí vai para a automedicação. Alguém que teve uma coisa parecida, fala, toma isso, e vai aí fazendo se envenenando, né? Atacando rim, fígado e um monte de outras coisas. Muitas coisas. Então tá bom. Senhores, é isso que é o Zé Café Podcast. Essa chance que eu tenho de distribuir informação. Eu gosto muito dessa posição que eu decidi seguir. Vocês sabem que eu já entrevistei vários profissionais de várias áreas aqui. Até doceira eu já entrevistei aqui, foi muito bom. Barbeiro, advogados provincialistas. E eu estou criando um novo nicho, um novo canal dentro do Zé Café, que vai chamar Zé Café Saúde, que praticamente está se inaugurando hoje, onde a gente vai ter dedicado no mês 1 ou 2 podcasts com profissionais de várias áreas. Ok? Então, assim se encerra mais um podcast Zé Café, agradecendo muito, pedindo que vocês cliquem lá no positivo, clica o dedinho lá no positivo, isso ajuda o canal, me ajuda a crescer, me ajuda fico animado, gosto de saber que teve visibilidade. A doutora Solange, o Instagram dela vai estar divulgado aqui. E onde vocês podem encontrá-la aqui em Santos? Só uma curiosidade para as pessoas. Isso, aqui eu dou plantão na Casa de Saúde, no Hospital do APAS, que é o Hospital Santo Expedito, Ok. né? Estou no Ambesp, da Manuel Torinho, e trabalho na Clínica Urtus, que é ali no Canal 5. Vocês viram que ela não trabalha muito, né? Ela só... Eu não sei como é que ela está aqui na minha frente hoje. É muito acerto de agenda aí para dar certo. Então, eu sou muito grato a ela. Então, é assim. Está se encerrando mais um podcast Zé Café. Muito obrigado. Até a próxima.